Seja muito bem-vindo a essa live. Quinta-feira é o dia de eu responder as perguntas da minha audiência com o único objetivo, te ajudar você a começar o teu próprio escritório de contabilidade. Seja você funcionário, seja você recém-formado. Aqui eu compartilho todo o conteúdo, toda a minha rotina que eu tive para chegar até eu conseguir montar o meu próprio escritório. E hoje eu quero responder especificamente duas perguntas que me fizeram no decorrer dessa semana e é perguntas que sempre as pessoas me fazem e eu gosto muito de compartilhar, que é como começar o meu escritório de contabilidade sendo autônomo. A gente vai fazer um bate-papo, eu vou dar alguns passos necessários que você precisa seguir para você começar o teu próprio escritório de contabilidade. E um segundo assunto que eu quero debater com você também é como começar o meu próprio escritório mesmo ainda não tendo conhecimento prático, não tendo conhecimento técnico. Meu Deus, Eduardo, quais são os conhecimentos? O que eu preciso de conhecimento inicial, conhecimento básico para me dar segurança para começar o meu escritório de contabilidade? Então, a gente vai debater muito a fundo esses dois temas e eu quero que você saia daqui pelo menos com um pouco mais de conteúdo que você entrou e que a gente possa debater. E se caso você que está chegando agora também tiver perguntas, fique à vontade para colocar nos comentários que a gente vai responder até o final dessas lives, do final dessa aula especificamente. Então, dois temas específicos. Como começar o meu escritório de contabilidade mesmo sendo autônomo, né? Eu sou autônomo. Então, o que eu percebo dessa pergunta, dessa pessoa que me fez? Primeiro, o que você tem que entender? O que eu entendi como autônomo? Autônomo é justamente eu, que já sou formado em contabilidade, é importante, tenho o meu CRC, tenho o meu próprio CRC e quero começar meu escritório de contabilidade. Eu vou levar essa palavra de autônomo no sentido de começar o meu próprio escritório sozinho, começar meu próprio escritório sem sociedade, começar de fato o meu escritório eu sozinho. Então eu vou entender como essa palavra autônomo nesse sentido específico. E aqui eu quero compartilhar algumas ideias com você, algumas sacadas. Muita gente acredita que não dá para começar um escritório só ou não dá para começar um escritório já sem alugar um ponto comercial ou sem alugar uma sala específica, ou seja, sem manter aquela estrutura de um escritório, como por exemplo a minha estrutura de escritório que eu tenho aqui. Só que o que você precisa entender para você recém-formado que está pensando em montar o teu escritório? É possível sim você começar o seu próprio escritório de contabilidade, seja ele na sua casa, sem um estabelecimento fixo. O que ocorre, Eduardo, quando eu faço isso? É claro que você tem que avaliar quais são os pontos positivos que você tem ao começar o seu escritório já com uma estrutura física. Mas se não te dá segurança e no início que você está iniciando não tem clientes suficientes, isso é um fator impeditivo para você começar, para você dar essa largada inicial, para te encorajar de começar o teu próprio escritório de contabilidade, eu vou te dar aqui alguns passos que são essenciais para você começar sem essa estrutura física no início, sem essa estrutura física. Então, não seja isso um fator impeditivo para você começar o teu escritório, pensar que você só consegue começar sem uma estrutura física já, um escritório alugado, sem uma equipe. Não, dá para você começar sem problemas, eu tenho, por exemplo, um aluno da minha mentoria que está começando o seu próprio escritório na sua residência. Então, dá para você começar, sim, sem problema algum. O que precisa ser feito? Isso precisa ser claro com o seu cliente que vai te contratar. Então, tem alguns clientes que não vão dar tanta importância em você ter ou não ter um escritório físico. Ainda mais agora, nessa época de Covid, nessa época de pandemia, onde nós estamos trabalhando, a grande maioria já está trabalhando no home office. Então, dá para você começar assim. Agora, eu vou te dar aqui, eu até anotei 5 passos, que é o que eu sempre falo no meu programa, que esses eu acredito que é primordial para você começar. É importante, você precisa deles mesmo sendo autônomo, mesmo sendo na sua residência. Porque o que eu quero demonstrar para você nesses 5 passos? O que você precisa entender? Mesmo você começando o seu escritório na sua residência, nesse primeiro momento, até que você consiga lá os primeiros 5 clientes para te dar uma sustentação, principalmente da tua remuneração inicial, começar a você sentir segurança que sim, você consegue gerenciar o teu escritório, você consegue ter o seu escritório. Esses 5 passos que eu vou te passar aqui, que é os 5 passos que eu passo os meus alunos iniciais também, são passos importantes para quê? Para dar cara
ao seu escritório de contabilidade, porque não é que você vai começar na sua residência, não é que você vai começar na sua casa, que o seu escritório não precisa ser uma empresa. Sim, o seu escritório tem que ter cara de empresa. Então, se você vai optar por começar na sua residência, porque você não tem condições suficientes ainda nesse momento de começar, pegue um papel, uma caneta, anote esses 5 passos que são extremamente importantes, que vai trazer, são pequenos passos que vai te trazer um resultado incrível para você que está começando. Primeiro dele, mesmo você começando em casa, você começando sozinho, você começando autônomo, dê um nome para o seu escritório de contabilidade. Por quê? É muito comum nós empreendedores, nós contadores recém-formados, eu falo isso por quê? Porque nós na faculdade, nós não aprendemos a ser empresário em si, nós fomos formados para ser contador técnico, a gente não é formado para ser empresário. Então esses detalhes, por exemplo, eu vou escolher um nome, vou colocar o meu nome específico, João, contabilidade e tal. Não é interessante você começar por esse ponto específico, porque isso não passa uma credibilidade para outra pessoa do outro lado. O que é a relação de venda? O que é a relação de prestação de serviço, onde você vai conseguir vender especificamente o seu serviço? É você juntar a pessoa que está precisando de contador, está precisando de contabilidade, com você que tem uma empresa que presta serviço. Então, passo número 1 é um passo que não é levado em consideração para a grande maioria dos pequenos contadores que começam especificamente em casa, não dão tanta importância específica para o nome do negócio. Então, mesmo você começando sozinho, mesmo você começando autônomo, dê um nome para o teu negócio, porque isso começa a dar cara, começa a dar vida para o teu escritório de contabilidade. Então, passo 1, todos esses 5 passos que eu vou compartilhar para você aqui, que eu vou te dar aqui nesse exato momento, não quer dizer, eu estou planejando para ter o meu escritório daqui 6 meses, estou planejando para ter meu escritório daqui 4 meses, estou planejando para ter o meu escritório o ano que vem, não importa. Importa que você precisa começar por esse passo. Então, se você pegou o papel e a caneta para anotar, passo 1, escolha um nome para o seu escritório de contabilidade. Escolha um nome. Dentre essa aba nome para o seu escritório de contabilidade, você tem que entender que também você precisa de uma logomarca, de uma identidade visual. Ou seja, aquilo que o cliente olha para o seu negócio, olha para a sua empresa, olha para o seu escritório e saiba, não, o fulano de tal, o Eduardo, ele tem uma empresa de contabilidade e essa empresa de contabilidade, ela presta serviço, presta assessoria de contabilidade. Então, passo 1, mesmo que você comece sozinho, mesmo que você comece autônomo, escolha o nome para o seu negócio, escolha o nome para a sua empresa de contabilidade. Aqui eu só tenho algumas sugestões a fazer. Evite escolher o seu sobrenome, evite escolher o seu nome, porque isso já é um passado muito obscuro. Hoje, cada vez mais, os nossos escritórios estão mais elaborados, estão com cara mais de empresa, então não passa uma certa credibilidade. E aqui eu nem preciso te dizer que, atrelado ao nome, atrelado à identidade visual, esqueça de usar aquele caduceu nosso de contabilidade. Quando eu vejo um nome de uma empresa de contabilidade, que é a junção perfeita do erro, é o sobrenome do fulano, do dono da empresa, e o caduceu de contabilidade. Gente, isso não passa credibilidade nenhuma para os clientes. E quando você está usando a estratégia, por exemplo, da internet, usando a estratégia de buscar clientes que não necessariamente te conhecem, esses pequenos detalhes fazem toda a diferença, porque vai olhar o que ele vai sentir de você. Não, o cara não tem profissionalismo, a empresa dele não é uma empresa séria. Ou seja, vai dar todas as objeções na cabeça do cliente e possivelmente vai te impedir de fechar um negócio, de ter o seu primeiro cliente. Então, passo 1 fique atento aos detalhes. Depois, compre um domínio de um site. Por que, Eduardo, comprar um domínio de um site? Eu nem tenho dinheiro ainda, nem estou pensando em começar meu escritório. Compre um domínio de um site. Hoje o domínio de site você gasta R$ 59,00 por ano para ter ele registrado. Por quê? Dentro da minha estratégia, do que eu recomendo para você que está começando, para começar a conseguir seus primeiros clientes, exclusivamente a minha pegada, o que eu fiz, o que eu ajudo dezenas de pessoas que estão fazendo parte comigo, o que eu ensino? Eu ensino você a prospectar clientes através da internet. Basicamente é isso. Não é depender de indicação no momento, porque isso não é suficiente, isso não é oportuno para quem está começando, na minha opinião. Não é você comprar carteira de cliente formada, porque
se for pelo menos na minha estratégia que eu comecei, onde eu não tinha um grande potencial de investimento para começar, então essa estratégia não funciona. Qual a estratégia que eu ensino? Qual a estratégia que eu garanto que você tenha faturamento inicial no seu escritório de contabilidade? Utilizando o poder que as redes sociais têm, utilizando o poder que a internet tem. Então o domínio é algo fundamental. Por que você já tem que fazer parte desse terceiro passo, comprar um domínio para o seu site? Porque automaticamente ele vai ser peça fundamental para você criar os seus primeiros anúncios, para você fazer a prospecção dos seus primeiros clientes. Sem esse domínio de site, especificamente, não tem como você começar. Mesmo que agora você não tenha condições de contratar um site, de fazer o seu site, mesmo que você não tenha essas condições, simplesmente sigam esse meu passo a passo. Passo número 1, cria o nome para o seu escritório de contabilidade. Passo número 2, cria uma logomarca, cria uma identidade visual para o seu escritório, mesmo você começando agora, mesmo você sendo pequeno, porque lembre-se, hoje você é pequeno, amanhã você vai ser grande, então é muito melhor você já começar certo do que você ter que no meio do caminho ajustar alguns detalhes. Terceiro, para você anotar aí, compre um domínio para o seu site, atrelado a quem? Atrelado obviamente ao nome do seu escritório que você escolheu. Passo número 4, crie um e-mail profissional. Crie um e-mail profissional. Pessoal, todos esses 4 passos que eu acabei de passar para você, muita gente me pergunta, Eduardo, não, eu vou começar, você está mandando eu gastar. Todos esses 4 passos aqui, eu posso até te dizer quanto você vai ter que investir. Criar um nome para o seu escritório. Se você não sentir que tem criatividade suficiente, você quiser contratar, eu vou dar uma sugestão aqui. Tem uma plataforma chamada Orkana, W-O-R-K-A-N-A, Orkana, onde é uma plataforma de freelancers de profissionais do marketing. Então aqui nesse momento eu não recomendo para você que está começando fazer um alto investimento em agência de publicidade, fazer um alto investimento em contratar uma agência para fazer isso tudo. Não, calma. Pense, eu sempre falo isso. Hoje você é pequeno, amanhã você vai ser grande. Então faça com aquilo que você tem de potencial. E lembre-se, feito sempre é melhor que perfeito. Entre você ter que contratar uma agência, ter que investir dinheiro que você não tem e não fazer, comece com aquilo que você tem. Então, se você não tem a criatividade, você acha que não dá para escolher o seu nome, olha alguns outros nomes, tenta um dia à noite, para uma semana, para 2 semanas e pensa com carinho qual o nome que você quer usar para o seu escritório. Então, se você acha que não tem criatividade, contrata o Orkana, que ele vai te dar 2 funções especificamente. Vai te dar o nome e automaticamente vai te fazer a sua logomarca, a sua identidade visual. É só isso que você precisa, não precisa inventar mais nada, não precisa fazer cartão de visita, envelope, papel timbre, esquece, comece por etapas. Siga simplesmente esses 5 passos aqui que você vai ser sucesso. Compre um domínio do site, você vai gastar R$ 59,90 por ano, então você já tem o seu valor do investimento. Crie um e-mail profissional. Quanto que eu gasto, Eduardo, para ter um e-mail profissional? Aí eu vou te dizer por que você tem que criar um e-mail profissional e aonde você pode criar. Você pode digitar e usar o Wallhost, você pode comprar já o seu domínio do site e nessa plataforma eles já te dão lá, são 10 contas de e-mail profissionais. Eduardo, é o e-mail que você utiliza? Não, eu utilizo o Google, porque é um pouco mais seguro, porém ele é um investimento um pouco mais caro. E quando eu comecei, eu também utilizava o Wallhost. Então, para começar, você que não vai ter uma grande demanda de e-mails e é um valor automaticamente bem razoável, comece pelo Wallhost, depois você faz a mudança para as plataformas do Google. Agora, por que esses 5 detalhes aqui são importantes? Pessoal, o e-mail. Eu sempre falo isso. Vamos imaginar que eu sou o seu cliente, te solicitei um orçamento. Eu quero um orçamento para você abrir a minha empresa. Aí você vai receber 2 orçamentos de 2 contadores específicos. Você vai receber um orçamento de um contador que vai ter lá contabilidadejoão@gmail.com, um exemplo, tá? Ou @yahoo.com ou @hotmail.com, e não importa. Você vai receber um outro orçamento, contabilidade nome da contabilidade.com.br. Então esses pequenos detalhes que vão fazer a diferença para você fechar os seus clientes, porque isso vai te passar uma segurança enorme
ou seja, vai te passar uma credibilidade maior. E a relação de venda de serviço de contabilidade exclusivamente, quando você atrai ela pela internet, de clientes que muitas vezes ainda não tem uma referência de você ou não te conhece, esses detalhes fazem toda a diferença para você. Então são coisas muito baratas que você vai ter que fazer com esse espaço que eu te passei. Se você anotou, anota esse passo que eu te passei para você já começar. Quanto que eu gasto, Eduardo, para fazer isso? Eu te garanto que tudo isso você não gasta mais de R$400 para executar. Então é um investimento que você suporta. Ah não, Eduardo, eu não tenho R$400. Então se você não tem, se você não está se planejando para começar o teu escritório, para dar o seu pontapé inicial, então talvez montar um escritório realmente não é para você. Agora, comece assim, porque você se cumprindo esses passos que eu te falei, você vai começar o quê? Dar cara nova para o seu escritório, vai começar a dar vida para a sua empresa de contabilidade. E aí, quando você começa a dar vida, você começa a fazer anúncios, você começa a conseguir um cliente, 2 clientes, 3 clientes, vai te dando ânimo, vai te dando combustível para cada vez mais você criar força e começar o seu escritório de contabilidade. Então, cumpra esses 5 passos iniciais. Depois que você fez isso, lá no início eu falei, gente, não precisa alugar um ponto inicial, não precisa alugar um escritório, nada disso precisa. Isso aqui você precisa. Depois que você cumpriu esses 5 passos, o que você vai ter que fazer? Se você já é contador formado, você já tem o seu CRC, você vai ter que começar a atrair clientes, buscar clientes. E basicamente nessa gama de buscar clientes, nessa gama de ter novos clientes, existem várias maneiras para isso. Existe você entregar panfleto, você fazer cartão de visita, você ter indicação, existe vários. Mas a maneira que eu prego mais eficiente para quem está começando é utilizar todo o poder que as redes sociais têm para atrair clientes. E quais redes sociais eu te digo, eu te falo para você começar. Comece pelo Google, Facebook e Instagram. Se você começar por essas 3, se você não souber nenhuma das 3, comece especificamente pelo Google. Comece pelo Google, que eu tenho absoluta certeza que sim, você vai conseguir atrair clientes para o teu escritório, porque se liga nessa, muita gente acha que pessoas não procuram contador pela internet, e procura, e durante o meu treinamento, durante o meu canal Telegram, eu busco provar isso para cada um de vocês, que a gente fecha contrato mensalmente, aqui vários contratos mensais de pessoas que a gente nunca nem viu, de pessoas que buscaram pela internet, pessoas que buscaram contador pela internet. Por quê? Porque hoje a internet ela é um potencial incrível e as pessoas usam lá para buscar profissionais de contabilidade. Então, se você é autônomo, se você quer começar sozinho, se você não quer investir agora em montar um ponto físico, montar uma estrutura inicial, comece em casa, comece com o que você tem. Lembre-se, feito sempre é melhor que perfeito. O que você precisa aqui, se eu tivesse te dar um resumo do que você precisa para começar o seu escritório sendo autônomo, é fazer com que as pessoas saibam que o seu escritório existe. Saber com que as pessoas saibam que a sua empresa de contabilidade vai existir. E a maneira mais fácil de fazer com que essas pessoas que precisam do seu serviço, por quê? Gente querendo abrir empresa e gente precisando de contabilidade tem a todo tempo. Todo tempo. O que você precisa fazer é se conectar com essas pessoas. E o modo mais eficiente, na minha opinião, é se conectar com essas pessoas através das redes sociais, através da internet. Aproveitando esse gancho, eu vi aqui que o Flávio perguntou qual o valor mínimo que você recomenda de investimento inicial, site mais equipamentos. Flávio, o que você recomenda de investimento inicial? Eu sempre falo, se você tem condições de investir num ponto comercial, de investir numa sala, num aluguel, não precisa ser uma sala gigante, uma sala simplesmente que comporte você. O que eu comecei? Eu, Eduardo, comecei hoje, a gente tem uma estrutura, tenho colaboradores, tenho funcionários que trabalham junto com a gente, mas eu não comecei desse tamanho. O que eu comecei, Eduardo? Com um computador, uma impressora. Eu já comecei numa sala alugada, eu resolvi optar por uma sala alugada, internet, energia e um sistema de contabilidade. Basicamente é isso. Quanto você gasta? O mais pesado que você vai ter é comprar um computador, comprar uma impressora, fazer a estrutura da sua sala, uma mesa, um armário, basicamente isso, e
Site eu preciso, Eduardo. Se você tiver condições, hoje você faz um site por menos de R$1.000 para começar. Recentemente eu recebi uma pergunta: Eduardo, eu quero um site igual ao seu, eu quero já começar com um site igual ao seu. Pensa numa coisa, eu sempre falo isso, olha, a gente começa com aquilo que a gente pode, não quer dizer que, só para vocês terem uma ideia, o site que eu tenho hoje, já troquei ele 4 vezes, não é o site que eu comecei, mas você tem que entender que a cada investimento que você coloca, a cada retorno que você vai fazendo, você vai melhorando a sua estrutura. Agora, o que eu não quero que você entenda é que ter um bom site, ter uma boa estrutura, ter um bom computador, ter vários computadores seja um fator de impedimento para você começar. Porque a regra básica que eu dou é: comece com o que você tem. Se você tem R$5.000 para começar, comece com R$5.000. Se você não tem R$5.000, você não quer começar no escritório, comece na sua casa, desde que os seus clientes saibam disso também. Eu tenho absoluta certeza, tem cliente que passa 6 meses sem vir no meu escritório físico. Por quê? Porque são clientes que raramente precisam, que raramente têm alguma demanda interna. Hoje a contabilidade ela é muito digital, então não é um fator impeditivo mais. Não é. Agora, é um fator que ajuda a ter uma estrutura? Claro que ajuda. Credibilidade. De repente, para um cliente de um porte maior, ele não vai fechar para você que tem na sua casa, porque ele vai ter um certo receio, mas não é um fator impeditivo para você começar. Eu comecei, só falando de investimento, eu comecei o meu escritório de contabilidade com investimento de R$15.000, foi o valor que eu investi para comprar computadores, comprar impressora. Aí eu paguei 4 meses de aluguel antecipado, né, para dar para mim um fôlego fôlego de receita, porque é um período de 3 a 6 meses para você ter o fôlego de faturamento no seu escritório. Eu, Eduardo, comecei com um investimento inicial de R$15.000, já contando 3 meses de aluguel pago. Contratei um sistema, fiz um website para mim, comprei uma máquina, comprei alguns armários e montei a minha sala de aproximadamente 25 metros quando eu comecei. Então hoje a gente já está numa estrutura totalmente maior, a gente já tem comigo 7 colaboradores que trabalham comigo, a gente está num ambiente totalmente diferente, mas eu comecei especificamente com esse valor específico aí de R$15.000. Eu separei também uma outra pergunta aqui, que sempre me esbarram em duas coisas, né? Isso eu falo porque é uma dificuldade que eu passei e é uma dificuldade que eu recebo diariamente aqui de pessoas que estão realmente começando, ou que quando eu dava aula em universidade que muito me perguntavam, ou pessoa que chega até mim: Eduardo, dá uma vaga de estágio no teu escritório porque eu preciso aprender um pouco de rotina prática, eu preciso aprender porque eu quero montar o meu escritório. Então muitas pessoas me perguntam: Eduardo, dá para começar o meu próprio escritório de contabilidade mesmo não tendo experiência prática? E aqui eu quero fazer um bate-papo com você, se caso você tenha essa dúvida também, seja esse impedimento, e eu quero trazer algo que provavelmente você não vai saber sem antes estar dentro do escritório de contabilidade. Porque quando a gente está do lado de fora, a gente nunca sentou, a gente nunca esteve dentro do escritório, isso é um pouco obscuro para a gente. Então o que eu preciso que você entenda aqui para eu te responder essa pergunta? Você precisa separar que existe 2 experiências necessárias para você começar o seu escritório. Eu, durante o meu programa, durante as pessoas que eu acompanho, eu sempre separo. Então eu trabalho uma primeiro, para depois eu trabalhar a segunda. Porque uma eu julgo muito mais importante, não quer dizer que a outra não é importante, mas eu julgo mais importante para quem está começando o seu escritório. Por exemplo, quando eu comecei, eu já contei isso em outras lives, quando eu comecei, eu não tinha experiência em departamento pessoal, não tinha experiência em departamento contábil, não tinha experiência em departamento de legalização. Então vim aprender isso tudo na prática, né? Eu sempre falo que é a mesma coisa você querer aprender a nadar sem entrar na água, só na teoria. Você não consegue. Escritório de contabilidade, aí o que eu vejo que trava muita gente. Esse empecilho trava. Porque, não, eu não tenho experiência, não monto. Mas ele não entende que se ele não montar, ele não vai ter a experiência. Por quê? Não aprende a nadar sem entrar na água. Mesma coisa escritório de contabilidade. Não aprende rotina sem abrir um escritório. Não tem. Mesmo que eu te dê 1000 aulas, mesmo que você faça parte do meu programa, mesmo que você faça parte do treinamento, tem coisas que você só vai aprender
no campo de batalha. Tem coisas que você só vai aprender quando você pula dentro de uma piscina e você vai ver situações adversas que muitas vezes o professor não conseguiu precaver. Então essa parada de experiência, você tem que entender que existe eu separo, né, por duas fases. Existe a experiência de você ter conhecimento para conversar com o cliente, tá? Isso é um ponto. E existe a segunda experiência que eu trato, que é o que? A experiência de você estar sentado aqui no computador, fazendo as obrigações acessórias, fazendo as apurações de impostos. Então, quais dessas experiências eu devo focar primeiro, você que está começando? Eu trabalho assim, eu te treino você primeiro sobre as experiências para conversar com o cliente, e, paralelamente, você vai ter experiência para executar as rotinas. Então, você tem que separar isso. Por quê? Muita gente acha que, não, eu não sei fazer uma DCTF, eu não sei fazer um SPED, eu não sei fazer uma CFIP, eu não vou montar meu escritório nunca. Você vai montar, isso é necessário. Mas, se você quer sentir segurança para começar, você tem que começar pela experiência que o seu cliente vai ter de conversa com você. Porque é uma outra experiência totalmente diferente. Então a pergunta que me fizeram hoje é: Eduardo, em qual conhecimento técnico focar primeiro? Se eu pudesse te dar uma dica, é um pilar do nosso treinamento, não quer dizer que isso é verdadeiro. Foque naquilo que o seu cliente vai perguntar para você. Foque naquilo que você tenha autonomia, você tenha conhecimento suficiente para fazer um bate-papo com o seu cliente. Então é isso que a gente trabalha primeiro. Por quê? Muito provavelmente o seu cliente não sabe o que é uma CFIP, não sabe o que é um SPED, não sabe o que é um DCTF, não sabe como é que apura um DAS, ele não sabe. E essa experiência aqui, por que eu vou te provar? Não é te provar, né? Mas por que eu vou te defender? Eu vou defender a minha opinião, que ela é uma experiência, mesmo que você ache ao contrário, mesmo que você pense ao contrário, na minha experiência prática, eu vou te dizer que ela não é menos importante, mas ela é mais fácil de ser resolvida. Sabe por quê? Porque quando você está fazendo um DAS, você está sentado lá na sua cadeira, você está apurando os documentos do seu cliente, você está apurando os impostos. Se bater uma dúvida, você vai pegar o telefone, você vai ligar para um amigo. Eu fazia assim. Você vai ligar para um amigo, você vai perguntar num grupo de contadores, você vai entrar no Facebook, tem vários grupos de contadores. Se você for aluno do programa, você vai mandar uma mensagem para o suporte do programa, eles vão te ajudar, eles vão te responder a sua dúvida. Então, é muito mais fácil você lidar com essa segunda experiência. Por quê? Porque você tem tempo. Você tem tempo para executar ela. Desculpa, não tem ninguém na sua frente precisando daquela informação. O cliente não vai pegar o telefone e te ligar. Eduardo, me fala aí, como é que você faz lá no sistema da Receita para apurar o DAS? Ele não vai te perguntar isso. Então, o que você deve focar primeiro? Você deve focar para você ter confiança para conversar com o seu cliente de forma específica, para passar segurança para ele. E aqui eu trouxe alguns pontos específicos de quais são essas... eu já tenho praticamente de prática, né, de rotina prática, quase 10 anos de escritório de contabilidade. Então eu já sei, não tudo, obviamente, mas de cabo a rabo, quais são as principais perguntas que as pessoas fazem para mim, que os empresários fazem, principalmente aqueles que estão começando. Então, se você se sair bem nessa primeira etapa, quando você for executar, você tem muito mais tempo, você tem muito mais oportunidade de tirar a dúvida com alguém, de errar. Então, se eu fosse te dar uma dica, responder para quem me perguntou isso, qual conteúdo focar? Foque naquele conteúdo que você vai precisar para ter uma conversa com o seu cliente, com o seu futuro cliente. E lembre-se, qual conversa que o seu futuro cliente vai ter? Eu vou te mostrar aqui agora os principais temas, as principais dúvidas que ele tem. Mas ele nunca vai te perguntar como que faz uma DCTF, como que faz um SPED, como que faz uma CFIP, como que lança um funcionário no domínio, como que entra no ECAD, ele não vai te precisar. Então, se você for dar importância, se você for dar foco para você sentir segurança em começar, primeiro, converse com o cliente. Segundo, não quer dizer que é menos importante, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Segundo, você vai em busca dessas rotinas práticas, desse passo a passo, que isso vai te dar muito mais segurança. Então, falando, por que você precisa ter a segurança para falar com o seu cliente? Porque vamos imaginar que eu sou um cliente seu, estou te contratando, Ana, tudo bem? Aqui é o Eduardo, estou querendo tirar algumas dúvidas, eu tenho uma empresa,
eu quero marcar uma reunião com você, você pode me atender? Você vai marcar uma reunião com ele, então ele vai te perguntar algumas informações básicas e nesse momento, se qualquer pergunta que ele te fazer, você se sentir insegura, ou seja, você não souber dar a resposta para ele, já vai te passar uma má impressão. Opa, esse cara quer me atender, quer atender o meu escritório de contabilidade e ele aparentemente ele não conhece muito. Então, vamos falar de alguns desses temas específicos que você precisa obrigatoriamente saber. E outra coisa importante, que eu recomendo para quem está começando. Eu comecei assim. Então, vocês sempre vão ouvir muito eu dizer, eu comecei assim. O que acontece? Hoje, existem vários portes de empresas. Existem empresas com nenhum funcionário, existe empresa com 10 funcionários, existe empresa com 100 funcionários, existe empresa com 1000 funcionários. Então, o que você tem que ter a consciência que te ajuda para você começar o teu escritório? Pensa, se você não tem muita confiança ainda, se você está aprendendo, se você está buscando conhecimento para começar o teu escritório, saiba que existe empresas de vários tipos. Existem pequenas empresas, existem médias empresas, existem grandes empresas. Um dos principais grandes erros que eu vejo de pessoas que vão começar é já querer começar com grandes empresas. Ou seja, você não tem conhecimento. Pensa num degrau, pensa sempre num degrau. Eu vou começar com uma pequena, depois eu vou atender ela de um porte maior e vou atender ela depois de um porte maior. Por quê? Porque os riscos também são maiores. Qual que é o principal problema de você começar sem tanta experiência específica? É você errar, é você fazer uma apuração errada. Se você começa com empresas pequenas e esses seus clientes vão crescendo, obviamente o seu risco também é bem menor. Então, por exemplo, se você não tem ainda uma certa familiaridade com isso, você pode começar com empresas do Simples Nacional. São empresas bem tranquilas de você fazer a apuração, que não existe nada de complexidade, não tem, por exemplo, SPED contábil, muitas delas não têm SPED fiscal. Não quer dizer que você não vai fazer, mas eu quero te mostrar um horizonte que existe sim a possibilidade de você começar não tendo essa bagagem que todo mundo diz, que precisa de 1000 experiência, precisa dominar tudo. Não, comece pequeno, vai tendo essa experiência aos poucos, vai tendo essa experiência de clientes pequenos. Então, é um adendo que eu queria fazer para você. Comece o seu escritório, comece com os pequenos. Os pequenos um dia eles vão ser grandes e um dia ele vai crescer o teu escritório de contabilidade. Então, só esse adendo que eu queria fazer com você. Quais são os principais assuntos de clientes que eles sempre vão te perguntar? Sempre. E você sempre vai ter que saber. Principalmente processo de abertura de empresa. Quando o cara vai abrir uma empresa, a abertura de empresa está muito atrelado a nós contadores, a nós profissionais da contabilidade. Então, quando o cara pensa em abrir um negócio, ele já pensa especificamente no contador, porque ele é o profissional mais adequado, né, para ajudar nesse momento. E quando o cara vai abrir, ele não pergunta para você se você entra no site da JUSESP em São Paulo, ou se aqui no Tocantins você entra no site da Junta, se você vai ter que preencher um DBE, se você não vai ter que preencher um DBE, se você vai ter que fazer um contrato, se você não vai ter que fazer um contrato. Eu quero reforçar e repetir isso várias vezes até você entender que o operacional prático, muitas vezes, mesmo que você acha, que você saque, que você acha que isso está te impedindo, tá vendo que lá no fundo não é um impedimento tão forte para você começar? Por quê? Com essas perguntas que eu vou te passar aqui, você pode ir lá com a maior confiança do mundo, sabendo da informação, conversar com o seu cliente, e depois você pega toda essa documentação, recebe no seu escritório, você vai sentar na sua cadeirinha, aí você vai iniciar os processos, bateu dúvida, você vai ligar para um amigo, você vai entrar no grupo, você vai pedir um suporte, você vai fazer várias situações. Então, quais são essas principais perguntas que esse seu cliente possivelmente vai fazer? Quando o cara quer abrir uma empresa, por que ele contrata? Por que ele pensa em logo nós contadores? Porque ele não quer correr o risco de começar errado. Basicamente é isso. E o grande medo dele inconscientemente, para procurar um contador, é qual? Simplesmente abrir errado e pagar mais impostos. Ponto. O medo dele é esse. Ou um medo muito comum é, se a minha empresa quebrar, os meus bens pessoas físicas vão também estar em risco?
Ele basicamente ele não está preocupado se você vai fazer o processo na junta comercial certo ou errado, não. Ele basicamente está com esses dois principais medos. Então, quais são algumas informações que você já precisa saber? Você precisa entender claramente, claro, quando eu falo claramente, é não ter dúvida nenhuma, de quais são os regimes tributários que você vai oferecer para esse cliente. E se você não sabe, tem uma aula lá no meu canal do YouTube, que ela não está pública, tá? Se você entrar lá no meu YouTube agora, você não vai ver ela. Mas se você entrar lá na bio do meu Instagram, no canal do Telegram, tem essa aula para essa turma que me acompanha. Lá eu sempre deixo alguns conteúdos reservados para valorizar, para acompanhar realmente quem está me acompanhando com o intuito de abrir o seu escritório. Então você precisa saber claramente o que é um regime tributário. Você precisa saber disso. Por quê? Por que você precisa saber? Porque ele quer que você ajude ele a escolher qual o tipo de empresa que ele vai pagar menos impostos. E a atrelação de pagar menos impostos está totalmente atrelado a quem? Ao regime tributário. Então você vai sentar com ele e você vai falar, olha João, tem algumas informações básicas que você vai precisar colher deles. Então você vai dizer, olha, é melhor você abrir um MEI, é melhor você abrir uma empresa no Simples, é melhor você abrir uma empresa no lucro presumido ou é melhor você abrir uma empresa no lucro real. Então, regime tributário, você tem que saber, não pode ter dúvidas, porque ele vai te perguntar. Ele vai te perguntar se abre no Simples, se abre no presumido, se abre no real ou se abre um MEI, tá? Ele vai te perguntar sobre isso. Uma outra dúvida que você também precisa entender é o que é ME e o que é PP. ME é uma classificação dentro do Simples Nacional que diz uma microempresa e uma empresa de pequeno porte. Então, você tem que estudar e entender um pouco mais sobre isso. E o terceiro ponto relacionado à atividade de aberturas de empresas. Você tem que entender o que é uma empresa individual, o que é uma empresa limitada, o que é uma empresa unipessoal e o que é uma empresa EIRELI. Por quê? Porque isso aqui, limitada, individual, unipessoal e EIRELI. Porque isso aqui é o que vai responder a segunda pergunta dele. Eduardo, se eu tiver dívidas na empresa, o meu patrimônio pessoa física vai ser colocado à disposição? E o que você vai dizer para ele? Olha, eu vou te orientar a abrir uma empresa limitada, vou te orientar a abrir uma empresa individual, vou te orientar a abrir uma unipessoal e vou te orientar a abrir uma sociedade EIRELI. Então percebe que nessas perguntas específicas de aberturas de empresas, especificamente nesse assunto, ele não está te perguntando em qual site você vai entrar, em qual DBE você vai preencher, em qual lugar você vai ir, em qual lugar você vai optar pelo sim. Não, isso é um segundo tipo de experiência. É importante? Claro que é importante, mas esse segundo momento, você simplesmente vai pegar essas informações com ele, você vai conversar com ele, você vai resolver o problema dele e depois você vai pegar toda essa informação, sentar no computador, se você faz parte do algum treinamento que você já fez ou se você faz parte do nosso programa, você vai abrir a tela, vai ter todo o passo a passo te mostrando. Então você precisa entender que eu separo nesses dois tipos de experiência. Depois, quais são as principais perguntas também que eles vão te fazer na parte fiscal? Ele não vai te perguntar como você faz a declaração estadual do seu estado, como que você faz o SPED, como que você faz a DCTF. Na parte fiscal, basicamente ele quer saber o quê? Como que ele faz apurações dos impostos dele de forma segura, de forma que ele não está pagando mais impostos, de forma que os impostos dele estão sendo pagos de maneira correta. Então, esse departamento fiscal, se você entendeu de regime tributário, você vai conseguir, sem sombra nenhuma, dar essa resposta para ele e ter confiança. E depois, você vai aprender as rotinas de passo a passo, de apurações do DAS, de mandar o DAS para ele efetuar o pagamento. Então, quais desses dois departamentos têm uma grande demanda? Departamento de legalização, que são abertura de empresa, e o departamento da folha de pagamento. Você também vai precisar dominar muito, especificamente, sobre regras de admissão, regras de demissão e rescisões de contratos de trabalho. Preciso saber fazer, saber calcular, saber enviar CFIP para conversar com o seu cliente? Não. Você precisa, por exemplo, responder dúvidas dele. Vou mandar meu funcionário embora. Manda aviso trabalhado ou manda aviso indenizado?
Faço um contrato de experiência, faço de 45, faço de 90, faço de 30, faço de 60. Estou querendo mandar o meu funcionário embora, quais são os direitos que eu vou pagar para ele? Férias, 13º, tal. Então, aqui o principal objetivo dessa aula aqui de hoje é te trazer essa clareza que existe dois momentos de experiência. Existe um momento que você vai ter o conhecimento necessário para trocar uma ideia com o cliente, para sentar com o cliente, para entender a necessidade do cliente, para dar soluções para ele. E o segundo momento é o quê? Você sentar a bunda na cadeira, abrir o sistema contábil e fazer essas obrigações de fato no seu escritório de contabilidade. E depois dessa explicação de quase 20 minutos, qual que eu devo focar? Claramente você deve focar primeiro nessas informações teóricas, nessas informações que o seu cliente vai te perguntar. Eduardo, você me passa todas essas perguntas que o cliente me faz? Não, obviamente não tem como. Eu te mostro quais são as dezenas de perguntas que essas pessoas me fazem, quais são o conhecimento que você vai ter, como que você vai responder cada uma delas. Primeiro, agora, sempre vai ter algo novo, sempre vai ter coisa nova, mas também não é vergonhoso. Depois que você conversou 1 hora com o seu cliente, você respondeu para ele 30 perguntas, você respondeu tudo que ele precisava, e ele te perguntar algo que você não sabia, também não tem problema. Você vai falar, João, essa é uma informação nova para mim, nunca teve essa situação comigo, eu vou dar uma pesquisada e vou te retornar. Eduardo, acontece isso com você hoje? Claro que acontece, e muito. A gente não sabe de tudo. Nós, contadores, estamos vivendo a gente trabalha com legislações alteram todo o tempo. Aquilo que eu aprendi há 5 anos atrás num escritório, não é aquilo que eu faço hoje. Algumas coisas mudaram. Então, você não precisa ter vergonha alguma, e não é isso que eu estou te dizendo, de você não souber dar uma resposta. Agora, perguntas básicas, perguntas iniciais de abertura de empresa, de alteração, de rescisão, de demissão, de admissão. Essas perguntas básicas, se você tremer na base, vai te impactar muito no seu fechamento de contrato, vai te impactar muito na sua credibilidade, na segurança do cliente. E tudo isso que passa insegurança te atrapalha no momento da conversão, te atrapalha na hora de você fechar esse contrato, especificamente com o seu cliente específico, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta específica aqui. Renan, vamos lá. Renan, cadê a pergunta do Renan? Aqui, após o primeiro contato com o cliente pela internet, qual a recomendação para apresentar o orçamento para ele? Vamos lá, Renan. Vou trocar uma ideia contigo relacionada a isso. O que eu falo? Na hora que você vai prospectar cliente pela internet, eu separo, a gente chama de funil de conversão, tá? São etapas do seu cliente. Primeiro, você vai atrair ele, ou seja, atrair é o quê? Utilizar as redes sociais, Google, Facebook e tal, várias opções. Segundo passo, você vai converter esse cliente. O que é converter? Você vai pegar os dados dele, e-mail, telefone. E terceiro passo, você vai fechar o contrato ou fechar esse serviço com esse seu cliente específico. E o que acontece? Atrair e converter já é um grande passo para você. Agora, não adianta você atrair, converter e não fechar. E o fechamento exige de várias coisas. São várias variáveis. Primeiro, você tem que ser rápido, né? Você tem que ser ágil. O cara não vai te... Eu encabulo com isso. Tem algumas empresas que eu mando mensagem, eu mesmo, não contabilidade, tá? Mas outros tipos de serviço, um pedreiro, um encanador, um cara de ar-condicionado. Eu mando mensagem para ele com 5 dias ele me responde. Cara, já foi, tempo, é time. Time já foi, eu tô precisando de um serviço agora. Então, primeira lição, retorno rápido. Você chegou o e-mail dele, chegou o contato, é você ligar para ele. Ô João, tudo bem? Aqui é o Eduardo da Auxílio Contábil, eu vi que eu recebi o seu contato. Qual a demanda que você está precisando? Eu queria entender com você, conversar com você, para saber qual a melhor forma que a minha empresa possa te ajudar. Aí você vai saber, ele está querendo abrir uma empresa? Ele está procurando contabilidade, ele quer trocar de contador, qual o serviço que ele está precisando? Então você vai ter o primeiro contato com ele, você vai dar a liberdade dele demonstrar interesse no seu produto. Por quê? Uma das coisas que você precisa entender também, não é 100 clientes que te procura, você fechar 100 clientes. A conta que você tem que fazer é ROI, retorno de investimento. Investi R$500, fechei 5 clientes de R$1.000, veio R$5.000, por exemplo. Você não vai fechar todo mundo, tá? É normal. Então o importante é você entrar em contato com ele já
apresentar quem você é. Se ele demonstrou interesse, você pode marcar uma reunião online, você pode marcar uma reunião presencial, não sei qual é a demanda. O mais interessante aqui é quais são os elementos que você precisa seguir, que aumenta, né, a possibilidade de você fechar esse contrato com o cliente. Primeiro, entender claramente qual a necessidade dele, o que ele está precisando de você. Porque tem muita gente que acha, o cliente está me procurando, eu vou oferecer um avião, e muitas vezes ele não quer um avião, ele quer um Gol, ele quer uma coisa mais acessível, né? Você tem que entender a real necessidade dele. Primeira coisa, retorno rápido, você tem que estar presente rápido, você tem que entender com ele. Ligar para ele, porque é importante que ele passe uma questão de autoridade, demonstra que você é uma empresa comprometida, que está querendo ouvir a necessidade dele, não é simplesmente responder o e-mail com o orçamento, porque muitas vezes ele quer ser ouvido, ele quer demonstrar, ele quer te dizer o que ele está precisando. Então, passo 1, retorno rápido. Passo 2, você tem que ter um e-mail profissional, porque imagine, hoje em dia, o que o pessoal tem grande medo pela internet? É golpe, né? É ser levado para trás, é ser passado as pernas. Então, quando você usa um e-mail, não precisa nem ser dizer um e-mail pessoal, tá? Isso não, mas muita gente ainda usa o e-mail de empresa mesmo, mas utilizando o Gmail, utilizando o Hotmail. Por quê? Porque isso é muito fácil. Você entra lá, se eu quiser entrar agora no Gmail, criar lá escritório de contabilidade palmas@gmail.com, eu faço. Então isso não gera credibilidade. Então aumenta o seu fator de conversão, Renan, você tem um e-mail profissional. 2. Segundo, enviar uma proposta personalizada para ele. Baseado em quê? Baseado na necessidade que ele te colocou, seja ele a necessidade. 4, fator principal, cuidado na precificação, tá? Cuidado na formação do seu preço. Não vou entrar em detalhes sobre formação de preço aqui, porque isso eu preciso de muito tempo para debater com vocês, mas cuidado, possa ser um fator impeditivo de você fechar. E aqui o único detalhe que eu queria te dizer cuidado com aquelas pessoas, tá? Cuidado com as pessoas que dizem que você tem que cobrar R$1.000, R$2.000. Cuidado, porque necessariamente elas não começaram assim. O que você tem que entender é cobrar R$1.000, cobrar R$2.000 depende do seu estágio atual, depende do seu momento. Seria muito fácil para mim hoje te dizer, não, eu só cobro R$1.000 de um cliente. Eu não estou na fase de buscar clientes para manter o meu custo fixo, para manter a minha remuneração inicial, que muitas vezes você está deixando o seu emprego, você está precisando de uma remuneração inicial, a sua fase ela é diferente da minha. Então, cuidado com essa precificação. Lembre-se, hoje você dá um passo atrás, para amanhã você dá 2 passos à frente. Então, cuidado com o preço. E segundo, se você mandou um e-mail e ele não te respondeu com a sua proposta, passado 1, 2 dias no máximo, estourando 3 dias, você vai pegar o telefone, você vai ligar para ele. É importante você ter o feedback dele. Eu faço isso com todos os meus orçamentos. Todos os meus orçamentos eu faço isso. Se eu não fechei, eu quero entender por que eu não fechei. É preço? Ele não entendeu o meu valor? Ele não entendeu o serviço que eu presto? O que ele não entendeu? Qual foi a dificuldade que me impossibilitou de eu fechar meu orçamento? Por quê? Você tendo feedbacks, mesmo positivos ou negativos, te ajusta o teu trajeto. Se ele te dizer, não, você demorou para dar retorno, vamos melhorar o retorno. Se ele te dizer, não, o seu preço ficou muito além do que as outras pessoas que eu peguei orçamento, você vai tentar melhorar o seu preço, ou então tentar demonstrar para ele mais valor na sua prestação de serviço. Então, o importante é esse último passo. Receba sempre o feedback, busque entender por que você não fechou com esse cliente específico. Mas internet é atrair, converter e fechar. São essas 3 fases iniciais, são esses 3 estágios que você precisa fazer para o seu escritório de contabilidade, tá bom? Então, foi um prazer estar com cada um de vocês. Próxima segunda-feira, lá no nosso canal do YouTube, a gente vai ter uma aula prática sobre abertura de empresa, legalização. Tudo isso que eu te falei aqui, a gente vai falar com um pouco mais de detalhes na próxima segunda-feira, lá no nosso canal do YouTube. Se você não faz parte, na bio do meu Instagram, tem um link para você ir direto para o canal do YouTube. E eu te espero lá, próxima segunda-feira. Foi um prazer falar com cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você tenha gostado, clique nesse coração. Pega esse aviãozinho também, compartilha com outros colegas, que isso ajuda bastante. Outras pessoas também procurarem e ter acesso a esses conteúdos que toda quinta-feira às 19 horas eu respondo
algumas perguntas para você. Espero que todo esse conteúdo tenha feito sentido para você. Te espero ou segunda-feira no YouTube ou na próxima quinta-feira aqui às 19 horas. Um forte abraço para você, eu te espero na segunda-feira.